De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje nós teremos um tema especial, nós vamos discutir o caráter, a natureza, relações, histórico do minifúndio em Portugal. Distribuição geográfica também, quem sabe, enfim. Hoje é um tema que diz muito sobre o cotidiano, uma parcela importante da vida em Portugal, da classe trabalhadora em Portugal, por que não? Enfim, hoje nós então vamos discutir a questão do minifúndio em Portugal. Hoje participarão do nosso debate, temos nosso time titular em campo, João Vilela, Saul Pereira e eu, Lucas Faria, na apresentação. Temos um convidado que já vai se apresentar, já vai falar, já vai intervir e contribuir com o nosso debate, que é o Rui Martins, que atualmente é estudante e vive em Ponte de Lima. Bom, nossas recomendações então, nossos recados habituais e, por favor, muita atenção porque é importante para nós, então. E quem estiver aqui pela primeira vez também fica como recado. Estamos no Facebook, facebook.com/comboio suburbano, twitter.com/comboio suburba 1, número 1, algarismo 1, Instagram, comboio suburbano podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, próprio Anchor, etc. Temos o nosso canal do YouTube, Comboio Suburbano. Caso queiram nos contactar através do e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com, e temos também um grupo do WhatsApp, não é um grupo de bate-papo, de conversa, de discussão, é um grupo onde apenas a malta, nós, os camaradas que fazem parte da administração, a gerência do comboio, a gente está habilitado, apenas nós estamos habilitados para postar, para divulgar o nosso conteúdo. A partir dali vocês podem compartilhar, mandar nos grupos, e também a gente compartilha conteúdos que a gente julga interessante de canais e organizações camaradas. Enfim, apenas um canal informativo, mas é bom para todos aqueles e aquelas que queiram ficar inteirados, ficarem a par dos conteúdos do comboio suburbano e também conteúdos que achamos interessante para a classe trabalhadora em geral. Contribuição, né? Então, recentemente o comboio suburbano conseguiu habilitar a possibilidade de receber contribuição financeira através do YouTube e também através das plataformas de podcast. Também é possível, tá lá habilitado pelo Spotify, tem lá uma ferramenta lá onde você clica lá no nosso perfil, você carrega e você pode contribuir financeiramente, mas também no YouTube é 2,99 por mês ou R$4,99 no Brasil, R$4,99. Tem também outras moedas, mas aí fica de acordo com a moeda de cada país, de quem queira contribuir. No momento, para aqueles e aquelas que forem nossos apoiadores financeiros, nós teremos brevemente, assim que a gente conseguir planejar, estabelecer, mas já está garantido no sorteio de Mariane, ver o trabalho dela, ver a arte dela. Ela disponibilizou, por acaso é minha companheira, mas ela disponibilizou um pouco da arte dela para apoiar então a gente nessa campanha financeira. O nosso conteúdo ele vai continuar totalmente gratuito, a gente entende que a gente faz um trabalho de formação, um trabalho de debate importante, então a gente não vai restringir o nosso conteúdo, mas todos aqueles e aquelas que possam contribuir financeiramente conosco para visualizar nosso trabalho, para que possamos fazer outros materiais de divulgação, para que possamos ter melhores equipamentos para fazer o conteúdo da melhor forma. Enfim, fica livre, todos aqueles e aquelas que puderem e quiserem contribuir, a gente agradece muito, e também vamos distribuir mais vantagens, sorteios, etc. Por enquanto temos o @Borda Mariane, bordados com temática comunista, mas mais para frente, se tudo der certo, a gente vai ter outras vantagens, livros, enfim, até se alguma editora tiver interessada e quiser contribuir, disponibilizar livros, a gente também está aqui com a porta aberta para divulgar e etc. A gente fazer esse trabalho aí de divulgação conjunta. Bom, dito isso, acho que aqueles e aquelas que estiverem através do YouTube, deixa o like na publicação, por favor, além de divulgar, além de compartilhar, né, se vocês acharem interessante, acho que vão achar. A gente preparou um debate muito, muito bom, muito que diz respeito à vida da classe trabalhadora em Portugal. Divulguem e, por favor, deixem um like. A gente às vezes faz lives, tem 250, 300, 350 visualizações, chega lá, tem 15 likes, 20 likes, 30 likes, é muito pouco. E
E o like, ele pode ser uma coisa ali no ecrã no YouTube. Pra gente é muito importante. Então, por favor, aquelas que estiverem ouvindo agora, deixem um like, porque isso ajuda com os algoritmos do YouTube, ajuda na nossa divulgação, faz o nodo ser relevante. A gente já é um veículo autônomo, independente, a gente não tem apoio de nenhum partido, apoio de nenhum veículo dos média burgueses, a gente não tem apoio financeiro de grandes corporações e nada. Se vocês puderem fazer o mínimo ali, que é dar um like nas nossas postagens e participarem, comentar também, a gente quer ouvir o feedback de vocês, então comenta aí, diz o que você achou, diz que não gostou, sei que vão dizer e pode dizer mesmo, por favor, diga que não gostaram da apresentação, do apresentador no caso, enfim, ajudem o Comboio, interajam pra gente ter o feedback, para ajudar com os algoritmos e fazer o nosso conteúdo sempre crescer e ganhar relevância. A gente conta com vocês pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui com a nossa humildade, com nossos limites, mas a gente conta também com vocês para isso. Bom, dito isso, então agradecendo o compartilhamento, o like e a divulgação de vocês e a audiência, obviamente, a gente vai continuar o nosso debate propriamente dito. A primeira pergunta é para o João Vilela. A pergunta é a seguinte: por que é que o minifúndio importa para entender a realidade social em Portugal? Obrigado, Vilela. A palavra está contigo. Bom, saudações a todos. Obrigado ao nosso convidado por ter aceito participar no nosso debate. Certeza absoluta que vai ser uma participação importante e uma participação com conhecimento de causa, porque ele ainda por cima mora numa zona que é exatamente uma zona de minifúndio. Eu só queria fazer este registro. Nós estamos a gravar hoje no dia 23 de fevereiro. O Zeca Afonso faleceu faz hoje 35 anos e quero que fique gravado o meu Zeca sempre neste dia. O minifúndio é importante para compreendermos a realidade social portuguesa, desde logo porque a maioria esmagadora da população portuguesa durante uma parte muito grande da nossa história e sobretudo da nossa história contemporânea foi precisamente minifundista. Foi população que tinha uma parcela de terra de que era proprietária, mas que era uma parcela de terra absolutamente miserável, muito pequena e insuficiente para garantir a sua autonomia, e isto foi no fundo um dos segredos, adiantando-me já na conversa, um dos segredos da longevidade do nosso sistema capitalista, que é um sistema capitalista, como nós já dissemos várias vezes aqui no Comboio, semi-periférico, um sistema capitalista onde não existe, onde a burguesia não foi capaz de fazer uma revolução que liquidasse completamente os privilégios da aristocracia e do clero no século XIX, demorou imenso tempo a fazer isso e fez isso muito devagar. Depois, quando passou a ter condições de fazer uma expansão colonial moderna, não falo já da expansão colonial do século XVI e do século XV, mas uma expansão colonial do estilo daquela que vai ser feita pela Inglaterra e pela França no século XIX, a nossa burguesia vai ser profundamente incompetente nesse trabalho e, portanto, também não vai conseguir acumular capital com a construção colonial que lhe permita competir com as potências europeias. Evidentemente, não estou com isto a dizer que a burguesia portuguesa foi fofinha no seu colonialismo. Não, ela foi incompetente no seu colonialismo, mas foi bárbara, foi genocida, foi tudo o que possa haver de mau nessa matéria e apesar de ter sido tudo isso, foi incapaz de ombrear com as burguesias do centro da Europa. Portanto, ficámos nesta posição semi-periférica em que a burguesia portuguesa, para manter a sua estrutura económica, para se manter como classe dominante, ela precisava de fazer uma coisa, enfim, vou citar um nome que alguns dos nossos ouvintes vão sorrir quando ouvirem, mas enfim, é um historiador, uma coisa a que o Fernando Rosa chamou a superexploração da força de trabalho em Portugal. O que é que isto quer dizer? Basicamente, a burguesia portuguesa, para poder ter uma indústria minimamente apresentável, para poder ter um comércio externo minimamente apresentável, para poder ter uma agricultura capitalista minimamente apresentável, não podia pagar salários aos trabalhadores que garantissem a sua subsistência física. O grau de acumulação era tão baixo, a capacidade técnica instalada era tão fraca, as condições de concorrência internacional eram tão complicadas para a burguesia portuguesa, que se ela fosse pagar salários aos trabalhadores que lhes permitissem comer do primeiro ao último dia, comer, vestir, ter uma casa, enfim, manter os filhos vivos, manter a sua vida com padrões mínimos de subsistência, se ela pagasse salários que garantissem isso, os trabalhadores, ela não teria capacidade de
fazer acumulação capitalista. Ela ficaria incapacitada de concorrer com a Inglaterra, com a França, etc, etc. Então qual é que foi o segredo durante muitos anos para a burguesia portuguesa? O segredo da burguesia portuguesa foi garantir que o essencial da população portuguesa, que trabalhava em fábricas, que trabalhava em grandes herdades, que trabalhava na construção civil, o que saiu, que trabalhava na construção de ferrovias, etc., não vivia estritamente do seu salário. Era uma população que tinha uma pequeníssima parcela de terra que nem a parcela de terra era suficientemente grande para ela poder alimentar-se só da terra que tinha, nem o salário que a burguesia lhe pagava era suficientemente grande para ela poder viver só do salário. Em consequência, ela tinha de ter a sua terra e tinha de trabalhar na sua terra, ou de pôr os filhos, muitas das vezes, a partir dos 7 ou dos 8 anos, a trabalhar na terra, e tinha de ir ao mesmo tempo fazer um trabalho assalariado para a burguesia, no qual a burguesia se podia dar ao luxo de lhe pagar um salário muito baixo, com o argumento de que tu tens uma terra para te alimentar com as couves que lá semeias, ou que os teus filhos lá semeiam, ou que a tua mulher lá semeia, ou seja lá o que for, nós não precisamos de te pagar um salário como deve ser. Isto foi um problema durante muitos anos e foi uma coisa que permitiu, de facto, uma política de baixo salário. E atenção, que a política de manutenção do minifúndio, uma coisa planificada de manutenção do minifúndio, não existia só porque isso permitia manter salários baixos. Nós temos, logo no início do século XIX, isto é uma coisa que a burguesia portuguesa sempre soube, não foi uma coisa que foi descoberta há meia dúzia de anos. No início do século XIX, o Herculano escreveu uma carta à rainha Dona Maria II na altura, em que ele diz isto, não é? Eu vou ler, são meia dúzia de linhas, não é? Quem observar, a senhora era a rainha, a marcha de certas ideias de desorganização, ou seja, de revolução, há de notar que elas predominam onde a indústria fabril tem acumulado em breves limites populações numerosas de operários que possuem apenas o salário de um trabalho mal retribuído, ou onde a terra, pouquíssimo dividida ou cultivada transitoriamente por colonos oprimidos, não consente ao homem do povo o sentimento da propriedade. Em todos os países, os distritos mais pacíficos e onde as classes inferiores não pensam em dissolver a sociedade, são os distritos rurais e, sobretudo, aqueles onde o solo, retalhado e possuído com segurança pelos pequenos cultivadores, tem criado para eles uma pátria, porque a pátria para as compreensões vulgares e rudes, e até certo ponto para outras mais elevadas, é o lugar restrito a que aprendem os interesses. Ou seja, para além de nós termos aqui um Herculano que é um classista asqueroso, a falar das classes inferiores, a falar das compreensões rudes e a ser um burguês, essencialmente, temos aqui uma coisa que a burguesia portuguesa percebe desde muito cedo. Não só é útil do ponto de vista económico que as classes subalternas, não é, tenham um pedacinho de terra, porque assim os salários podem ser baixos, como também é útil do ponto de vista político, porque as classes subalternas, com medo de perder o seu pedacinho de terra, vão aceitar para sempre posições profundamente conservadoras de proteção da propriedade, por considerarem que a única coisa que garante a sua propriedade é o facto do Estado dizer que existe direito de propriedade. E não será por acaso que 150 anos depois desta coisa que o Herculano escreveu, nós vamos ter uma revolução em 1974, e estes minifundistas se vão levantar contra esta revolução porque têm medo de perder a sua terrinha. Ou seja, o minifúndio vai cumprir uma função económica, permite que os salários sejam baixos, vai cumprir uma tarefa política, permite que exista uma ampla base de conservadores, de pessoas que são contra o progresso social e a liquidação do capitalismo, e vai permitir também que nas zonas onde existe grande propriedade, a grande propriedade nunca tenha de se mecanizar muito, nunca tenha de avançar muito do ponto de vista técnico. Nas zonas de latifúndio, no Ribatejo e no Alentejo, quem quiser saber mais sobre isto, há um escritor português, o Alves Redol, que escreveu uma série de romances sobre isto. A agricultura era muito atrasada, a agricultura usava no século XX alfaias agrícolas que no resto da Europa já não se deviam usar para aí há 100 anos, precisamente porque ela não dependia da mecanização, ela dependia de ter uma grande massa de trabalhadores que trabalhavam no norte, nas suas terrinhas, durante uma parte do ano, e no resto do ano davam-se ao trabalho de ir ao Ribatejo e de ir ao Alentejo fazer ceifas, porque precisavam de ganhar um salário para comerem no resto do ano. Ou seja, o minifúndio também teve esta tarefa, de além de garantir uma base de grande conservadores e de permitir que os salários fossem baixos na indústria e em geral na sociedade portuguesa, permitiu que no Alentejo existisse até hoje uma grande mancha de latifúndio. Obrigado, Vilela. Novamente, então, o pedido aí, quem estiver ouvindo, principalmente através do YouTube, deixa o like aí, não esquece de só carregar aí no botãozinho, deixa o like, já que a gente já está vendo pelo início que a discussão tá muito interessante. Bom, a próxima pergunta então é para o Rui. Novamente, o Rui, ele é estudante e vive em Ponte de Lima, é um ouvinte nosso e também participa do nosso grupo de estudos. Muito obrigado, Rui, pela presença, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela camaradagem. E a pergunta
pergunta, então, é como que é a vida no minifúndio do Minho. A palavra está contigo. Obrigado novamente pela presença. Saudações a todos os passageiros do comboio. Eu sou passageiro já há alguns meses e é hoje uma honra ser convidado para falar neste episódio sobre o minifúndio. Eu sou de Ponte Lima e eu pessoalmente já não sou do tempo em que as crianças iam ter que ir trabalhar no campo. Eu próprio não percebo praticamente nada de agricultura, porque quando eu era pequeno eu fui para a horta tentar apanhar batatas, só que aquilo tem uma certa técnica que eu obviamente não sabia e parti as batatas com a sachola e meu avô zangou-se comigo e nunca mais me deixou entrar no campo, por isso não percebo assim muito. Por isso a minha intervenção está aqui armada do conhecimento de outras pessoas mais velhas com quem eu falei para tentar entender como é que era um bocado a vida no minifúndio durante o tempo da ditadura do Salazar, depois do 25 de Abril e depois também do período em que Portugal se juntou à União Europeia em 86. As famílias aqui em Ponte Lima, em geral, eram bem grandes, não era incomum haverem famílias com mais de 10 membros e a maioria dos filhos, depois da quarta classe, depois de concluírem o quarto ano, geralmente acabavam os estudos e iam trabalhar para o campo. E o trabalho agrícola servia duas funções. Servia para o autoconsumo, a produção de batatas, milho, trigo, feijão, couves, entre outras culturas, e depois também servia para a venda, onde as pessoas vendiam o excedente e daquilo que não consumiam, e depois também se vendiam produtos que eram cultivados de propósito para trocar por dinheiro. Principalmente era o vinho, o milho, e depois também havia a criação de animais para venda, vacas, cabras e porcos, e também havia a produção de leite, ou seja, qualquer agricultor, por muito pobre que fosse, que tivesse uma vaca, conseguia tirar leite da vaca e levar ao posto. E era uma importante fonte de rendimento, mesmo para os agricultores mais pequenos e com menos meios, porque a empresa que fazia a recolha do leite, a Lactolímia, tinha postos de recolha em praticamente todas as freguesias do município e basicamente havia contabilidade, os funcionários do posto contabilizavam quantos litros é que cada agricultor levava ao posto e depois ao fim do mês pagavam-lhes em função da quantidade de leite que tinham levado. Também haviam fiscais que periodicamente iam aos postos verificar se havia leite, se havia água no leite, porque havia pessoas que para poderem receber mais metiam um bocado de água para não é, enganar o sistema. E pronto, e ludibriavam os fiscais. Além do leite, também se produzia culturas para venda e as colheitas eram entre os tempos de colher e semear, as pessoas tinham que labrar os campos, que era essencialmente puxar não é, a terra de baixo para cima para que os nutrientes do solo fossem repostos e a terra fosse mais maleável para a colheita. Antigamente, pronto, como o Vilela disse, o nível de mecanização da agricultura era muito baixo e
aqui no norte as pessoas não tinham dinheiro não havia tratores e mesmo que houvessem, eu duvido que existisse a feasibilidade económica de ter dinheiro para o combustível e para a manutenção dos veículos. Então, labrar a terra era feita com arados que cavavam a terra mais fundo do que os arados atuais que se prendem aos tratores e eram puxados por animais bois, animais fortes. Só que como era difícil, não é, as pessoas terem animais suficientes para puxar os arados, as pessoas faziam uma espécie de acordo em que se juntavam os bois de um grupo de agricultores para um dia lavrarem o campo de um dos agricultores e no dia seguinte lavrava-se o campo do outro e assim sucessivamente. E assim em grupo era possível, mesmo para os agricultores mais pequenos e com menos posses, lavrarem como se tivessem animais. Também em casos extremos havia quem lavrasse o campo à mão, havia quem se juntasse em grandes quantidades de agricultores, de amigos de um agricultor que, se não tivessem mesmo animais nem arados, lavravam o campo à mão, que era extenuante. E esta produção de produtos agrícolas destinava-se de maneira geral, às pessoas que não produziam para autoconsumo, ou seja, habitantes das vilas e cidades, e no caso de Ponte de Lima, os maiores compradores de produtos agrícolas que eram comercializados nas feiras e nos mercados municipais eram trabalhadores das pedreiras, eram operários dos estaleiros de Viana e trabalhadores de outras indústrias. A necessidade de produzir para trocar por dinheiro existia para adquirir bens em que as pessoas não eram autossuficientes. E os bens mais importantes que tinham que ser adquiridos com dinheiro eram principalmente o petróleo para os candeeiros, não para os carros. Era o arroz, que não podia ser plantado aqui por causa do solo não ser propício, não ter água, não é? O açúcar, o café, a cevada, manteiga, etc. E eu, nas entrevistas que fiz, também perguntei se as pessoas passavam muita fome, acho que se pode dizer que ninguém morria de fome, mas aquilo que se comia, não é, regularmente é bastante diferente do que nós estamos habituados agora. Então, tomava-se cevada com leite ao pequeno almoço, geralmente. Ao almoço e ao jantar comia-se principalmente os legumes e outras culturas que tirassem da terra. Lanchava-se água de unto, que era a água usada para cozer o feijão, misturada com broa e azeite, para fazer papas, uma espécie de papas. Também se fazia papas de leite, que era misturar leite com pão. E carne, geralmente só se comia nas festas. As pessoas podiam criar um porco para matar de ano a ano e convidavam família e amigos para comer em conjunto. Mas no geral a criação de animais era mais focada para a venda e para o comércio e para a aquisição de dinheiro. E a Igreja também tinha um certo papel na vida das pessoas, porque suspeitava-se que muitos padres fizessem parte da PIDE. Então as pessoas tinham cuidado naquilo que diziam no confessionário, que não confiavam nos padres, e também na rua, porque tinham medo de potenciais denúncias por parte de outras pessoas conhecidas. No tempo da Guerra do Ultramar, o trabalho no campo foi mais difícil por causa de os homens terem ido para a guerra e essencialmente maior parte do trabalho teve que ser feita pelas mulheres. Depois do 25 de Abril, essa dificuldade já não existiu, mas o evento que mais transformou a vida do minifúndio foi a posterior adesão à União Europeia e o conjunto de políticas económicas que foram aplicadas a partir daí.
E, de maneira geral, os agricultores com menos posses foram os mais afetados. Por exemplo, no caso do leite, progressivamente a rentabilidade do leite foi diminuindo e os postos de recolha de leite que existiam nas várias freguesias do município foram fechando, e o que passou a acontecer foi que a empresa, a Lactolimia, passou a ir de propósito buscar o leite às casas dos agricultores com mais vacas e maior capacidade de produção. E esses agricultores também foram beneficiários de fundos comunitários da União Europeia que, pronto, de uma maneira progressiva, lhes permitiu adquirir ordenhas mecânicas para poderem aumentar a produção e também fiscalizar muito mais facilmente a qualidade do leite, ao contrário que antigamente no período dos postos de recolha tinham que ir fiscais dia sim, dia não, e não garantiam 100% da qualidade. E também foi os agricultores com mais não é, poder de venda receberam fundos para, por vezes, diminuir a produção por causa das cotas da União Europeia, por causa do leite. Pronto, nós não podemos produzir acima de um certo nível. No que toca à agricultura em geral, a imposição de certos controlos de qualidade às várias culturas, relativamente ao tamanho, ao peso, à cor, à textura, mais para as frutas, mas também para outras culturas, fez com que parte da produção que não passasse, não é, nesse controle, nessa fiscalização, tivesse que ser descartada, e também fez com que, para que a produção fosse mais consistente a atingir essas regras, tivessem que ser utilizados em quantidades cada vez maiores químicos e adubos e fertilizantes que permitissem fazer com que os produtos agrícolas saíssem com uma cultura mais standardizada. Isso, obviamente, não implica mais custo, e para os agricultores com menos capacidades era muito difícil competir contra os agricultores que tinham mais posses e que foram podendo consolidar-se mais nesta fase, neste período da história. E depois também algo que aparece depois nos anos 90, os super e hipermercados, que são capazes de oferecer preços mais baixos, vão destruindo não só o comércio local, mas também, não completamente destruir, mas diminuir a importância das feiras e essencialmente fazer com que o modo de vida que as pessoas seguiam até àquela altura se torne cada vez menos rentável, e nós hoje temos muito menos pessoas a depender, não é, da produção de bens agrícolas para viver. Obrigado, Rui. Bom, fala bem pra gente, bem marcante no sentido do condição de vida mesmo, muito interessante. Bom, próxima pergunta vai para o Saul. A pergunta então, aí já descendo um pouco no mapa, né? Como que é a vida na Lamarosa? Saul, bem-vindo, muito obrigado. Boa noite a todos. A minha experiência de Lamarosa e de vida do minifúndio, portanto, primeiro eu tenho duas principais referências na questão da vida do mundo do minifúndio, talvez até três. Portanto, aquela que vivi já, portanto, na Lamarosa, e as duas que me são testemunhadas pela minha mãe e pelo meu pai. No caso da minha mãe, na Ilha da Madeira, que é dos exemplos mais acabados de minifúndio em Portugal e de todas as suas consequências, tanto económicas como políticas, e no caso do meu pai, do minifúndio da zona mais rural do concelho de Ourém, que tem depois uma interseção que é importante destacar com o negócio do Santuário de Fátima. Portanto, a vida do minifúndio nesse contexto
contexto é, digamos assim, perturbada a certa altura pela entrada do dinheiro e dos muitos negócios ligados ao Santuário de Fátima. Mas no caso da Lamarosa e aquilo que se pode dizer do minifúndio portanto, desta zona, da zona do Ribatejo, portanto, o Ribatejo que acaba por ter é uma mistura quase às vezes nas mesmas terras, nos mesmos locais, entre a grande e a pequena propriedade. Portanto, na mesma zona em que se vê, portanto, as tais pequenas frações de terra de cada pessoa, cada família é proprietária, se vê também grandes proprietários, e aí é uma coisa que é interessante ver, que pelo menos neste mini-fundo que eu conheço, existem estas relações que chegam a ser quase feudais ou que pelo menos até há alguns anos eram quase feudais, com famílias de grandes propriedades que se comportam às vezes como se, ou mesmo a população em geral se comporta como se elas fossem antiquíssimas famílias de nobreza ou de qualquer outra condição alicerçada na história local e nacional, e quando essa história é de facto escavada de alguma maneira se percebe que se tem 2, 3 gerações talvez de algum tipo de posse e não há mais que isso. Coisas importantes a destacar. Portanto, o minifúndio na Lamarosa, nesta zona, principalmente mais recentemente, começa já há muito tempo que se sente aquilo que se chama portanto, o abandono da terra. Ao longo dos anos, tal como o Rui Martins veio a descrever, portanto, este estilo de vida, o estilo de vida do cultivo destas parcelas, torna-se cada vez menos rentável e há muita terra cada vez mais abandonada e relacionada até com o flagelo dos incêndios que nós descrevemos num episódio anterior. Atualmente, isso torna-se de tal maneira que atualmente chega a ser mais lucrativo ou maior fonte de rendimentos a indústria dos serviços de limpeza de terrenos agroflorestais abandonados ou mesmo terrenos agrícolas abandonados, já transformados quase em agroflorestais por causa disso mesmo, do que a própria agricultura. Portanto, devido ao facto do Estado atualmente aplicar coimas a quem não faz essa limpeza, criou-se todo um negócio à volta da limpeza dos terrenos, em que uma série de famílias, essas tais famílias que estavam ali entre o minifúndio e o latifúndio, que se aperceberam de repente, depois de mandarem os seus uma geração quase inteira abandonar o cultivo porque tinham essa capacidade, já não eram portanto da zona mais miserabilista do minifúndio. Portanto, ao terem essa oportunidade, houve esse quase abandono, quase total desses campos, e atualmente há uma quantidade enorme de campos que antes eram de cultivo, de terrenos que só para entrar já é preciso quase fazer largas intervenções de limpeza e para garantir que de facto não são um foco de incêndio. Com essa situação também se combina a situação das diferentes colheitas e campanhas agrícolas que vão existindo, porque nessa tal, vamos lá lhe chamar se calhar médio fúndio, existem já médios e grandes proprietários que então vão buscar para trabalhar os campos um trabalho quase à jorna e pago em notas, basicamente. Nós ainda hoje, portanto, não é preciso voar aos tempos do minifúndio do minifúndio salazarista para vermos o trabalho a ser pago à jorna e a ser feito, portanto, nos limites da legalidade, exatamente porque é quase impossível
possível obter um lucro comercial dentro da linha do setor agropecuário normal ou comercial em si. Manter esse tipo de lucro é quase impossível sem estas estratagemas de contratação de trabalho. E então o que é que acontece? Trabalham nesses campos, nesse cultivo, principalmente na base de campanhas, seja a vindima, seja o azeite, sejam as chamadas podas, sejam até pequenos projetos agrícolas com algum dinheiro associado. Trabalham pessoas já reformadas, que obviamente nunca seria só na base desse trabalho que teriam rendimento e, portanto, para além dos parcos rendimentos de reforma que têm, vão ganhar horas nesses trabalhos, pessoas desempregadas, pessoas e também, e isto é importante perceber que, como todos estes assuntos se interseccionam, portanto, falei há pouco de como o minifúndio se relaciona com os incêndios e nós falámos um pouco disso no episódio sobre essa questão, e há um outro assunto que está agora, ao que parece, nunca deixa de estar atual, mas está agora bastante presente na nossa imprensa, que é o racismo anti-cigano e a questão portanto, a presença da comunidade cigana no minifúndio. Portanto, quando se fala em determinados contextos de uma diferença, determinados discursos, de uma diferença entre dizer que uma determinada população é marginalizada e vítima de discriminação e uma determinada população ser explorada, e muitas vezes há a ideia, mesmo quem procura fazer uma leitura esclarecida e progressista sobre a questão da população cigana em Portugal, de se achar que a população cigana é marginalizada e discriminada, mas não explorada. Isso só é verdade se ignorarmos o minifúndio, se ignorarmos o trabalho agrícola que vai sendo feito, pago à jorna também e pago esses valores, portanto, pagos em notas, sem qualquer, muitas vezes sem contrato, nem qualquer tipo de outro benefício associado, que também algumas vezes se vê, muitas vezes, partes da população de etnia cigana do minifúndio a ser contratada para esses trabalhos porque não têm outra fonte de rendimentos, ou porque os rendimentos sociais que são atribuídos pelo Estado não são nada daquilo que o discurso contra os rendimentos e contra essas pessoas nos vem dizendo, e porque qualquer outro trabalho não contrata essas pessoas. Portanto, há aqui uma interseção interessante que é importante também destacar. Outra questão também, no caso da Lamarose, há a questão de que o minifúndio próximo da pequena urbanidade, portanto, a Lamarose é uma aldeia que tem uma estação de comboios na linha do norte, próxima por comboio de duas cidades, de Tomar e Entroncamento e de outros transportes de Torres Novas, e então o êxodo rural é um êxodo rural quase local, muitas vezes. Portanto, as pessoas foram saindo do campo devido às condições semelhantes ao que o Rui já esteve a descrever, para trabalhar nas médias cidades e muitas vezes até para ir trabalhar, por exemplo, para a ACP. Coisa que acontece então também é a tal combinação desses trabalhos, portanto, dos trabalhos na indústria, nos serviços e na própria ferrovia, a continuar a ser combinado com o trabalho do minifúndio. Portanto, as pessoas ou nos fins de semana ou nas horas vagas ou até nas próprias férias fazem esse trabalho do minifúndio, e muitas vezes depois das suas reformas. O minifúndio é também uma maneira de manter uma parte da população como nunca parando efetivamente de trabalhar, portanto, e aí se vê essa questão. Portanto, que essas pessoas combinam muitas vezes esses rendimentos. E aqui quero destacar, então, quero chamar a atenção para o que tanto o Vilela como o Rui Martins vêm a dizer, que não é possível viver só do minifúndio. Portanto, aquela visão idílica que é feita do que é ter um pedaço de terra e viver da terra, não é possível na maior
parte das situações. Portanto, quem vive no minifúndio, se só tem minifúndio para viver, para que a vida terá. E se, portanto, consegue ou é combinar com outros tipos, com rendimentos de estilo social ou com rendimentos de trabalho por conta de outrem, essa situação. De outra maneira, pela forma como hoje funciona o comércio agrícola, é praticamente impossível alguém viver só dos rendimentos da terra. Obrigado, Saul. Vamos passar então para a rodada de considerações finais, recomendações, dicas, enfim, um apanhado aí, um resumo do debate para cada um dos convidados e dos participantes. Só uma questão, o Saul referiu muito bem a questão da população cigana. A gente no Comboio sabe, a gente já está devendo uma discussão sobre a população cigana em Portugal. Em breve vai sair, tá bem? Tá na fila da pauta. Na fila da pauta ficou bonito, né? Mas na nossa sequência de pautas aí, de temas pra gente discutir a questão da população cigana em Portugal, então em breve aguardem novidades que vamos ter uma discussão sobre esse tema, tá bem? Bom, então pedir pro Vilela fazer seu apanhado final, seu resumo, considerações finais, recomendações, dicas e etc. Vilela? Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Em primeiro lugar, agradecer ao Rui ter aceito o nosso convite para participar neste podcast. O Rui tem seguido, tanto quanto eu me lembro, o nosso grupo de estudos desde a primeira obra, desde o Abril Traído, tem sido muito interventivo, tem tido participações muito interessantes e foi um gosto ouvi-lo aqui e aprendi imenso com ele relativamente à questão do minifúndio na zona de Ponte de Lima. Queria também salientar, porque isto é uma crítica que muito provavelmente nos poderão fazer, que este assunto é de um assunto de atualidade. Nós temos a tendência para ouvir dizer muitas vezes que a questão do minifúndio é uma questão que ficou lá atrás, era uma questão de quando Portugal não era um país de terciário, quando ainda era um país essencialmente agrícola e que isso era uma situação económica muito típica do período pré-25 de Abril e desde então nós já não estamos nessa situação económica. Admitindo que isto é verdade, isso é uma coisa que nós temos de reconhecer, de facto, a percentagem do PIB português que vem da agricultura é infinitamente mais pequena hoje do que era há 50 anos e efetivamente o terciário cresceu muitíssimo no seu lugar. No entanto, nós não podemos fazer de conta que não tivemos os séculos de organização social agrícola que tivemos e supor que isso não deixou vestígios de mentalidade minifundista, à falta de melhor palavra, na forma como as pessoas se comportam e na forma como as pessoas lidam com a questão da política. Até porque, e isto é um assunto que nós já discutimos um pouco no nosso debate daqui a uns tempos sobre a questão dos subúrbios e da gentrificação, nós temos uma série de fenómenos de transposição da mentalidade minifundista para a sociedade atual, com a questão, por exemplo, da massificação da aquisição de casa. Para quem quiser ir ouvir esse episódio, nós lá falamos de uma política que foi posta em prática, sobretudo pelos dois primeiros governos, depois dos primeiros governos constitucionais, depois da promulgação da Constituição de 76, ambos do Mário Soares, e falámos de uma política que esse governo teve, que foi a de cessar o serviço público de produção de habitação social para a população pobre e substituição desse serviço público pelo chamado crédito bonificado, ou seja, pela comparticipação do Estado de uma parte dos empréstimos que as pessoas pediam para comprar casa. A partir daquele momento, em vez do Estado produzir, construir habitação social, as pessoas compravam habitação própria ao setor privado e o Estado simplesmente comparticipava uma parte do empréstimo que essas pessoas tinham que pedir ao banco para poderem comprar casa. E o que é que isto implicou? Isto implicou que muitas destas pessoas que eram ou tinham sido proprietárias de uma parcela de terra no minifúndio, de repente passavam a ser proprietários de um apartamento, levando do minifúndio para o apartamento exatamente a mesma mentalidade e a mesma perspectiva sobre a propriedade, até porque se no minifúndio tinham o risco permanente de ficar sem casa, fruto da concorrência com os latifúndios e fruto da concorrência em mercado aberto com produtos agrícolas de outros países, de repente, quando tinham a sua casa, também estavam permanentemente em risco de ficar sem ela,
há mais pequena oscilação da Euribor, há mais pequena oscilação das taxas de juros, enfim, há mais pequena oscilação económica que os pudesse fazer ficar-se em casa. Portanto, nos dois casos, o que é que eles criam? Eles criam um estado de coisas estável, profundamente conservador, sem tumultos, sem convulsões, sem que ninguém lhes falasse nem de revolução social e fim da propriedade quando eles tinham um minifúndio, nem que ninguém lhes falasse de pôr em cima da mesa as imposições do Banco Central Europeu e das instituições europeias que poderiam pôr em causa a sua casinha quando adquiriram o seu apartamento. Portanto, há esta transposição de um lado para o outro, sem sombra de dúvida, e há, portanto, esta manutenção de uma situação em que se cria, como o Herculano dizia, condições para que as pessoas continuem a ter uma pequeníssima, nem que seja pequeníssima propriedade, nem que seja uma propriedade de um apartamento, para continuarem a ser defensores da ordem burguesa, com medo de perder a sua propriedade adquirida a grande custo. Haveria também aqui uma outra coisa de que poderíamos falar já agora, que é o facto de nós termos um desenvolvimento que só foi possível na base de uma manutenção da subordinação à Divisão Internacional do Trabalho em condições que nos são altamente desfavoráveis, transposta agora para nós termos um grande peso do terciário e não já um grande peso do minifúndio, que produz pouco e, portanto, não produz o suficiente para nós competirmos com as importações, e que consegue fazer esta coisa espantosa que é: nós saímos do minifúndio, continuamos a ter a mentalidade de minifúndio, mas passamos por cima da sociedade este verniz com shoppings e com alcatrão e com cimento e com rotundas e com prédios e edifícios aparentemente modernaços, debaixo dos quais continua a estar um país profundamente atrasado e com um nível muito baixo de acumulação capitalista, que é um país que continua a ter a mentalidade que tinha no antigamente, pouco modificada, com algumas melhorias do ponto de vista técnico e até, em alguns casos, com mera cosmética. É um gosto e uma honra aceitar o convite, o comboio seu para vir aqui falar do minifúndio. A minha intervenção não é tanto dependente da minha experiência própria ou das minhas leituras que eu faço sobre a história do país, é mais dependente da experiência dos meus conterrâneos, com quem eu falei para preparar esta intervenção, e eu fico contente de saber que estes relatos assim mais não é, cotidianos do estilo de vida das pessoas de então sejam úteis e interessantes para os ouvintes do comboio e também não do comboio que queiram ouvir. E tenho a dizer que realmente quando se organiza a estrutura da sociedade para fazer com que as pessoas tenham que depender do campo não é, para a sobrevivência, não é, para a produção especialmente para a produção para o autoconsumo, realmente consegue-se que as pessoas, não é, fiquem muito tempo, uma grande parte substancial dos dias a trabalhar. Ainda por cima, mais naquela altura em que não havia mecanização, não havia tantas ferramentas que ajudassem a poupar tempo no trabalho no campo, e as pessoas também tinham que trabalhar não só a sua própria terra, mas trabalhavam a terra dos vizinhos para que depois os vizinhos as viessem ajudar, que elas não podiam labrar sozinhas, podiam fazer a colheita sozinhas, e pronto, e estavam sempre ou trabalhavam no que era delas ou trabalhavam no que era dos outros, quase num sistema de troca onde não havia dinheiro, mas havia na mesma, não é? Havia deveres e havia que pagar. Em termos de sugestão cultural, eu recomendo um filme da Netflix espanhol chamado El Hoyo, em português O Buraco, mas você consegue encontrá-lo mais facilmente pelo nome inglês, que é The Platform. A tradução não é literal, em português quer dizer a plataforma. E
premissa desse filme é um prédio com vários andares e tem uma espécie de cela de prisão em cada andar e os prisioneiros comem todos os dias uma vez a partir de uma plataforma que tem comida e que vai descendo progressivamente do andar mais alto para os mais baixos. Ou seja, quem está nos andares mais altos come primeiro, quem está nos andares mais baixos come depois. E essencialmente quem está nos andares mais baixos come as sobras das pessoas dos andares mais altos. Esse filme é quase uma exploração do conceito da desigualdade. Não tem a ver com o minifúndio, mas é um filme bastante interessante, por isso recomendo. Para terminar, então, eu gostaria de deixar aqui umas notas finais sobre a visão que temos sobre o minifúndio, a visão idílica que existe tanto na esquerda como na direita acerca do que é e do que é que deveria ser o minifúndio e deixar não só as razões pelas quais essa visão muitas vezes está errada, como também as poucas coisas que seriam necessárias, poucas mas importantes, coisas que seriam necessárias para efetivamente pudéssemos na ruralidade do caso portuguesa, ter uma vida próxima sequer do que se imagina quando se fala de minifúndio ou da vida simples do campo. Portanto, o minifúndio, aquela ideia de que toda a gente tem um pedaço de terra, toda a gente pode trabalhar e por mais pequeno que seja esse pedaço, e que isso garante uma vida digna para todos, ao longo do tempo acaba por ser pouco viável por diferentes razões, porque deixamos de ter o acesso, deixa de existir as famílias numerosas como existiam há muito tempo, que faziam esse trabalho gratuito, não só para autoconsumo, mas para venda de produtos. Também pela própria evolução do capitalismo, as dívidas e outras situações de dados levam muitas pessoas a abandonar por aí sim venda muitos desses terrenos e atualmente isso é uma situação que falámos até mais uma vez num episódio que se intersecciona com este dos incêndios, as questões de heranças e propriedade privada da maneira como ela é vista em Portugal levam a que muitas vezes existam famílias que não conseguem sequer determinar quem é o efetivo proprietário de um pedaço. E a visão idílica do minifúndio esquece também outra coisa, esquece que mesmo no fundio continuam a existir desapossados. Nunca falámos da comunidade cigana em Portugal, mas não são os únicos. Portanto, há sempre, tanto dentro das famílias proprietárias, aqueles que não têm acesso ao uso da terra, como até famílias que se mantêm sempre só no trabalho agrícola, sem nunca chegarem a ser proprietários. Essa situação não pode ser negada e relembremos que só há tempo é que em Portugal se acabaram com os direitos, por exemplo, com os direitos de primogenitura. Agora, se quiséssemos de facto viver ou permitir à população rural portuguesa uma vida sequer próxima da ideia que se tem que possa ser reduzido o minifúndio, primeiro teria que haver reforma agrária. Não há outra possibilidade. Portanto, teríamos que parar a possibilidade de acumulação de terra em poucos proprietários rurais, como ela acontece hoje. Que hoje posso dizer-vos que mesmo no minifúndio a acumulação de terra continua, porque estamos a entrar na fase do capital e aí também se vê os pequenos proprietários a venderem cada vez mais as terras para grandes empresas, grandes corporações poderem fazer grandes cultivos, por exemplo, de azeite, por exemplo, de outros tipos de monocultura. Portanto, para começar, uma reforma agrária. Depois, se essa reforma agrária fosse na direção, por exemplo, da propriedade pessoal de pequenas parcelas de terra, teria que se garantir que a terra comunitária que foi roubada, não há outra palavra, foi roubada ao povo português, aos camponeses portugueses e aos camponeses de toda a Europa, e se formos a falar então dos processos de colonização, teremos questões ainda mais graves, mas portanto a terra comunitária que foi roubada ao campesinato teria que ser devolvida para que, havendo essa terra comunitária, pudesse existir de facto uma vida na ruralidade em que
as pessoas se permitissem ter acesso a recursos, também eles comunitários. Além de tudo isso, sem uma garantia de um rendimento que pague tudo aquilo que na sociedade atual é pago em dinheiro, os impostos, as contas de água, de luz, ou tudo isso teria que ser gratuito em troca da garantia de que os habitantes da ruralidade tivessem uma relação com a terra que fosse proveitosa para toda a gente, não só para eles como para a restante sociedade. Portanto, ou garantimos uma espécie de, não estou aqui a defender acriticamente o rendimento básico condicional, eu conheço grande parte das críticas que Marx podem fazer a esse conceito, mas ou se fazia uma espécie de transferência de capital para essas pessoas que lhes permitisse então fazer essas despesas, ou essas despesas teriam que ser gratuitas para quem fizesse o trabalho da terra nesse contexto. Só por aqui se pode, no capitalismo atual ou no capitalismo em geral, é impossível a vivência do minifúndio, da ruralidade, como muitos, tanto à esquerda como à direita, pensam que já existe. Portanto, idílico minifúndio como ele é imaginado, existem exceções, existem determinados espaços temporais, mas não é a regra e esconde muitos fenómenos complexos e dolorosos de exploração, muitos processos que são até usados, como eu já tinha dito anteriormente, para justificar a grande propriedade. Portanto, a pequena propriedade é usada politicamente para justificar a grande propriedade. Isso constantemente acontece e há de continuar a acontecer. Para terminar então com a dica cultural, deixo-vos com uma coisa que não tem nada a ver nem com minifúndio nem com Portugal, um podcast chamado Fat Leonard. Agora que falamos na Rússia, de exército, não tanto de marinha, mas neste caso é de marinha que fala. Portanto, para quem acha que a marinha do Império, a marinha dos Estados Unidos da América, é um exemplo para alguma coisa, ouçam este podcast. Podem até só ouvir um ou dois primeiros episódios e percebam o que é um civil, um fulano civil, não americano, malaio, com ascendência portuguesa, curiosamente, se torna num detente de um poder enorme sobre tudo aquilo que a Marinha dos Estados Unidos fazia no Pacífico. E que com isso ele conseguia então ter um poder enorme, conhecimento que ninguém, se a Marinha dos Estados Unidos fosse uma instituição séria, que não é, todos sabemos, as instituições do Império não são sérias, que ninguém deveria ter sobre uma instituição desse tipo. E esse fulano conseguiu fornecer desde produtos frescos até prostitutos, e portanto ao usar a palavra fornecer neste contexto, sei a enormidade que estou a dizer, portanto é exatamente que é um assunto, que é uma questão que deve ser falada e que põe em causa, ou deveria pôr em causa, tudo aquilo que se diz muitas vezes sobre as instituições que são ainda hoje garante do funcionamento do Império. Mais uma vez agradecer ao Rui Martins ter estado connosco e agradecer a todos aqueles que estiveram a ouvir e todos aqueles que nos queiram corrigir ou dizer algo sobre este tema, por favor entrem em contacto connosco.